Meus cumprimentos à mesa, aos deputados que ainda se fazem presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos visitam no dia de hoje. A gente tem vivido, e isso é desnecessário até falar, um tempo de muita falta de expectativa, falta de esperança. A gente tenta olhar para o cenário, deputada Adilson, e ver uma luz no fim do túnel, né? Assim, olha, o negócio não está bom no Estado, no país, mas olha, tem sinais de que vai melhorar daqui a um tempo, ou a um curto espaço de tempo, ou a um médio espaço de tempo, mas não conseguimos ver isso. Os jornais trouxeram, nos últimos dias, pesquisas feitas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aqui eu quero enaltecer o IBGE, porque o IBGE é um dos institutos mais respeitados do mundo em termos de estatísticas. Utiliza-se de tecnologias e de metodologias que estão entre as mais modernas e confiáveis do mundo. Por isso, não há de suspeitar-se de que os índices divulgados pelo IBGE são mentirosos ou que têm intuito de enganar, seja lá quem for. Muito pelo contrário. Se tem um instituto no país que merece todo o respeito pela seriedade, pelos profissionais, pela tecnologia e metodologia que se utiliza, é o IBGE. Falo isso porque sou professor de geografia, como todos sabem, e anos a fio eu recorri ao IBGE para conferir dados, para fazer pesquisas, para fazer interpretações a respeito de situações socioeconômicas do país. O IBGE mostra que nós temos quase 14 milhões de desempregados no país. Ou seja, o número de desempregados não está diminuindo, está aumentando. Agora, o que mais preocupa nessa situação é que o IBGE nota um grande número, entre esses 14 milhões, aquilo que passou-se a se chamar de desalentados. Porque, assim, pelas estatísticas e pelas metodologias, deputada Adilson, aqueles que não estão procurando emprego passam a não ser considerados mais desempregados numa estatística. Por exemplo, se eu entrevisto, e se eu estou fazendo uma pesquisa para o IBGE, e eu te pergunto se você está procurando emprego e você diz que não, mesmo que você não tenha emprego, você não entra nos números de desempregados. Por isso, o IBGE mostra que tem cerca de 4 milhões de desalentados no país. Ou seja, de pessoas que não têm trabalho e que desistiram de procurar trabalho. Isso é muito triste. E uma grande parcela desses são jovens, muito jovens. Até um tempo atrás, se utilizava o termo nem para jovens, mais ou menos de 15 a 29 anos, que nem estudavam e nem trabalhavam. Agora se utiliza o termo nem, que são jovens que não estão trabalhando, não estão estudando e desistiram de procurar trabalho. Segundo o IBGE, no estado do Espírito Santo são 107 mil, aproximadamente. Isso é de uma gravidade imensa, porque se esses jovens estão fora da escola, não estão trabalhando e nem procurando trabalho, é óbvio que uma parte desses jovens, para entrar no mundo do vício, para entrar no mundo da criminalidade, é um passo. E me assusta, porque hoje já foi dito aqui pela deputada Irine, o deputado Adilson interveio no discurso do deputado Enivaldo dos Anjos sobre a questão da reforma previdenciária, e quase não tem se falado sobre outra coisa, mas se observa uma falta de direcionamento no governo federal em relação a políticas para a juventude e outras políticas imensa. Enquanto se cria polêmica sobre o nada, polêmicas essas criadas pelo presidente, muitas vezes por seus filhos, seja pelo Golden Shower, seja se foi golpe, se não foi, seja lá pelo mais que, seja espalhando não sei o quê,
quando deveríamos estar focados nesses gravíssimos problemas que o país enfrenta. Então, eu entendo que essas coisas não podem ser resolvidas a curto espaço de tempo, tem 3 meses que o governo começou, mas haveria de ter, pelo menos, alguma coisa alinhavada, não para resolver esse problema imediatamente, porque isso não se resolve imediatamente, mas para amenizar isso, para minorar esses problemas. E não temos visto absolutamente nada nesse sentido. E no caso da educação, porque em qualquer lugar do mundo está comprovado, ou você coloca a educação como prioridade, ou você não vai resolver problema nenhum da sociedade em tempo nenhum. Semana passada, mais uma vez, o governo federal deu uma tesourada em gastos. E o Ministério da Educação foi o que sofreu a maior tesourada. Justamente o Ministério da Educação. 5,6 bilhões de reais aproximadamente foram cortados pelo governo. Foi a pasta que mais sofreu corte, desse último corte agora. A educação não tem mais nada para ser cortada, é só você observar a estrutura das escolas, o salário de professores, a qualificação de professores, a condição de acesso e permanência de alunos nas escolas. Para completar, a bagunça no MEC está tão grande que os jovens que estão entrando na universidade com o FIES não estão conseguindo se matricular porque está uma bagunça danada no FIES e não sabem quando é que vão conseguir, correm o risco de perder o ano. Não é possível que você melhore nada em um país se você trata a educação e as políticas para a juventude desta forma. Não há onde chegar, não há caminho, não há solução para absolutamente nada. A situação do Brasil nessa questão, e aí a gente sabe que nós temos 3 esferas, né, a federal, a estadual e a municipal, e no caso da educação, cada um dos entes federados entra com uma responsabilização, sabemos disso. Os estados e os municípios também têm uma parcela de culpa nessa quantidade de jovens que estão fora da escola e que não estão trabalhando. Aqui no estado do Espírito Santo, e eu cansei de denunciar isso, nós temos perto de 61 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola. No último governo, nós tivemos 42 escolas fechadas aqui no estado, eu estou falando só de escolas estaduais, porque várias municipais foram fechadas também. E foi fechado, uma grande parte das escolas deixou de oferecer o turno noturno regular, o ensino médio regular noturno, e pior, fechou também a EJA, a educação de jovens e adultos. Aqui no estado se fez o contrário daquilo que deveria ter sido feito. Ao invés de fazer uma campanha publicitária, um bom programa para atrair os jovens de volta para a escola, não. Se fechou escolas e turnos e se expulsou mais gente para fora da escola. De 2014 para 2018, aumentou em 50% o número de jovens de 4 a 17 anos fora da escola. Eu estou falando só desses jovens. Eu não estou falando daqueles de 18 a 29 anos que não concluíram a educação básica, que também estão fora da escola e são perto de 200 mil só aqui no Espírito Santo. Então, estados e municípios têm que acordar também para as suas responsabilidades, porque a educação de ensino médio e de ensino médio é prioritariamente responsabilidade do Estado e fundamental prioritariamente responsável os municípios. Sendo que, quando não tem condição, tem que ser compartilhada essa situação, inclusive com o governo federal. Então, é muito preocupante que, enquanto as pessoas estejam se engalfiando pelas redes sociais, se é isso, se é aquilo e não sei mais o que, e o presidente vai não sei aonde falar não sei que tipo de bobagem, nós temos esse quadro terrível de 14 milhões de desempregados no Brasil, com milhões de desalentados e grande parte disso jovens. Pessoas, então, que não têm futuro nenhum para esperar, porque se não estão se profissionalizando, não estão na escola, tendo um mínimo de formação, o que esperar desse país
para daqui a 4, 5, 10, 15, 20 anos, se não uma situação pior do que essa que nós vivemos hoje. É um alerta para toda a sociedade e cabe a todos nós cobrarmos das autoridades a responsabilidade pelas políticas para a juventude, sobretudo para a educação. Muito obrigado, presidente.